E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Gente, esse vídeo de hoje a gente vai continuar, né, a resolução daquela prova de concurso, né? No vídeo passado a gente fez a questão 22 ou 21, agora a gente vai fazer a questão 22, ok? Então, vamos lá. A questão 22 ela diz o quê? Os equipamentos conectados à rede elétrica têm presentes elementos, tais como resistores, resistências, né, indutâncias e capacitâncias. Podendo caracterizar a influência desses elementos sobre o sistema elétrico da seguinte forma. Vamos lá. O que ele está falando? Que a resistência toma energia da fonte, dissipando-a na forma de calor. Beleza? Ele está dizendo que a energia, o resistor ele pega a energia da fonte e dissipa ela em forma de calor. Depois a gente vai fazer uma análise mais detalhada sobre esse ponto aí. O ponto 2 ele diz o seguinte: o capacitor armazena energia em seu campo elétrico, podendo retorná-la ao circuito num tempo posterior. Beleza? Então, vamos para o ponto 3, que ele diz que o indutor armazena energia em seu campo magnético, podendo retorná-lo ao circuito num tempo posterior. E aí ele pergunta quais estão corretas, quais dessas afirmações estão corretas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto ele fala sobre a resistência. Senhores, o que é um resistor? Um resistor é um componente eletrônico, né, bipolar, ou seja, ele tem dois polos, que ele tem como característica limitar a passagem de corrente, né? E como é que ele faz essa parte de limitação da passagem de corrente? Ele pega a corrente elétrica e transforma em outro tipo de energia. Ele pega energia elétrica e transforma em outro tipo de energia, né? Eu sempre gosto de lembrar da frase de Lavoisier: na natureza nada se perde, nada se constrói, tudo se transforma, ok? Então ponham isso na cabeça de vocês. Ele está transformando energia elétrica em outro tipo de energia. E que energia é essa? A energia térmica, né? É por isso que resistores eles têm a característica de se esquentar, esquentam muito. E aí, professor, como é o nome desse efeito, né? A gente chama de efeito Joule, né? Então não esqueça, quando a gente fala de efeito Joule, é a transformação de energia térmica em energia elétrica, né? Pelos resistores, né? Então é isso. Então, a primeira afirmação está correta, né? Se a gente analisar, ele fala que a resistência ele toma energia da fonte, né? Dissipando em forma de calor. Ok, está corretíssimo. Ok? Então, a primeira, ela é verdade. Tá bom? Verdade. Vamos para a segunda. O capacitor armazena energia em seu campo elétrico, podendo retorná-la ao circuito num tempo posterior. Vamos lá. Capacitores, sim. Qual é a grande finalidade de capacitores? Na maioria das vezes é filtrar, né? E como é que ele filtra? Qual é a característica dele? Ele armazena energia, né? Ele armazena elétrons para assim ele poder tirar oscilações do circuito, né? É a mesma coisa que a gente faz a comparação de um sistema pneumático, né, com um compressor, né? Se você tiver só o compressor, se não tiver o balão, o ar ele tem tipo uma oscilação, o ar sai todo pipinado. A presença do balão no compressor, né, que enche o compressor, ele faz com que o ar saia com mais continuamente, ok? Então, é a mesma característica, é a mesma coisa. A filtragem da rede com o capacitor é que ele vai armazenar energia e aí você tira a qualquer oscilação, né, daquela rede. Basicamente, a função do capacitor é essa. Lógico, ele é usado em outras coisas, mas basicamente um capacitor ele é feito para filtrar um sistema, ok? E aí já tem dando a resposta, né, que ele armazena energia para posteriormente lançar na rede, ok? Então, a segunda afirmação também é verdadeira, ok? O capacitor ele armazena energia em seu campo elétrico, né, podendo retorná-la ao circuito no tempo posterior.
E a terceira afirmação que você tem aí é que o indutor armazena energia em um campo magnético, podendo retorná-la ao circuito no tempo posterior. Seguinte, quando a gente fala, tem muita gente ainda que não entende, né? Eu digo isso porque eu sou professor e tem muita gente que não entende o que é indutor, né? Senhores, indutor é a mesma coisa de que uma bobina, é a mesma coisa de uma solenoide. É um fio de cobre enrolado em um núcleo, pode ser núcleo A, né? Ou um núcleo ferromagnético, enfim. É a mesma coisa, tá bom? E para quem já estudou eletromagnetismo, né? Quem não estudou, vai ter vídeo aqui no canal falando, explicando sobre eletromagnetismo, então aconselho a assistir, né? Que é o quê? O, o indutor, a passagem de corrente elétrica por um fio condutor, fio de cobre, ele vai gerar um campo magnético. E a passagem de corrente elétrica por um indutor, por uma bobina, por uma solenoide, gera um campo magnético. É assim que é só vocês lembrarem do eletroímãs, tá bom? Os eletroímãs nada mais é do que uma bobina e passam a corrente por ele que ele se transforma num ímã, tá bom? Mesmas características de um ímã, certo? Então, quando ele fala na questão que o indutor ele armazena energia em forma de campo magnético, é isso. É a corrente passa e ele gera um campo magnético. Mas só que esse campo magnético depois pode ser jogado no circuito tranquilamente, ok? Então, o capacitor e o indutor, gente, eles têm as mesmas características, ou seja, de que armazenar energia, só que um em forma de campo elétrico e o outro em forma de campo magnético, tá bom? Então, a terceira também é verdade. E assim ficando as corretas, todas estão corretas, então é a letra E, ok? Então, senhores, se você gostou, dá aquele joinha, se inscreve no canal, ok? Fica atento porque vai ter vídeo aula, vai ter vídeo resolvendo mais questões, ok? E é isso. Um abraço e até a próxima.